Glória a Deus. Então nós saudamos aos irmãos, às irmãs, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não só os irmãos presentes, como também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Amém? Glória a Deus. Irmão Emerson, irmã Janete, irmã Fernanda, todos presentes. Um domingo de chuva, né? E aí a gente pede ao Senhor chuva de bênção, Senhor, para a gente, né? Chuva de bênção. Amém, amados? Então, após a saudação aos amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes e nós dividimos o capítulo 7, onde paramos no último encontro nosso. Nós terminamos no 14, porque é um capítulo que tem 29 versículos. Então a gente vai ler a partir do 15 até o 29. Tá? Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Mas tem várias versões, ACF, Revista Corrigida, King James Atualizada, enfim. Você acompanha na sua versão. Então, 7, Eclesiastes 7, do 15 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma sequer, ou nem sequer uma, né? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai,
nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, e pedimos que nesta manhã o Senhor, ó Deus, envie o seu Santo Espírito para preenchermos, ó Deus, cada um desses vasos de barro, somos nós, dando-nos, ó Deus, graça, misericórdia, a sabedoria que não se acha na terra dos viventes, mas que o Senhor possa, ó Deus, falar a cada coração, nos ensinar de acordo com a tua palavra. Oramos assim, te bendizendo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos viram pela leitura que não é fácil para quem está aqui, ainda mais para quem vai explicar. Para quem está sentado aí é fácil, mas para quem vai explicar pode sair daqui apedrejado. Então não é fácil, irmãos. Só a assistência do Espírito, né? É claro que nós, tá? Nem todos estavam, enfim, acompanhando, estão acompanhando todas as, vamos dizer assim, todo o estudo desde o primeiro capítulo. A gente já sabe que o pregador pressupõe-se aqui que é Salomão, é quase que uma unanimidade em todo meio, né? Nós estamos repetindo, mas é sempre bom para que os irmãos mais ou menos se situem, né? Para ficar nivelado. A maioria das coisas aqui que ele vai falar sempre uma expressão debaixo do sol, coisas que acontecem debaixo do sol, ou seja, são coisas duras de se ouvir, são coisas difíceis de se ouvir, mas são coisas daqui realmente, da nossa terra, enquanto ela é habitada cheia de homens com pecados, né? Santos ou santificados, como já o nosso irmão Hermélio já trouxe em outra pregação, por causa da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, não por causa da nossa própria justiça, né? Então ele está falando muito, é o livro que mais fala da realidade nua e crua da vida aqui, né? Vai falar muito a palavra vaidade, que nós já explicamos também para os amados irmãos, que a vaidade não é aqui nada como se preparar para uma festa e dar um toquezinho no cabelo, no rosto, aquela coisa, não, é algo que fala da nossa vida fugaz, muito rápida, e que aqui por si só ela não é eterna, é algo que tem começo, tem fim, não é? Tem começo, tem fim, e nós vimos que é esse o sentido da vaidade, da palavra vaidade, né? Aquela fluidez, aquilo que vapor é a nossa vida. Isso do ponto de vista divino, né? Porque a gente às vezes fala está demorando tanto, mas a nossa vida na verdade é muito curta do ponto de vista divino, que sempre fala em coisas eternas. Principalmente no Novo Testamento vai falar em eterno, 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 eternidade, algo que não tem fim. O Senhor Jesus fala sempre que algo não tem fim, quando ele vai falar também do Geena, lá de Jerusalém, que é o lixão, ele vai falar de um fogo que nunca se apaga. Então, se nunca se apaga, é eterno, né? Então, tem essas visões nesse sentido. Então, dito estas coisas sobre o sentido das palavras, vaidade, enfim, nós já sabemos, né? E há um confronto constante, nós vimos aqui, desde o primeiro capítulo até o final, entre sabedoria versus loucura. Sabedoria versus loucura, que é a palavra que ele vai usar. E que também é muito mais profundo. A gente tem que estar bem antenado na palavra de Deus, porque a loucura,
aqui, de acordo com Salomão, não tem exatamente a ver com pessoas que têm as suas faculdades mentais prejudicadas ou fazem alguma coisa que aquele homem é um louco na rua. Não, você pode nascer em berço de ouro, morrer em berço de ouro, ser um nobre e, na definição bíblica, você é um louco ou um estulto ou um nécio. São palavras que não são usadas no nosso dia a dia normalmente. Estultícia, necessidade, né? Não é necessidade, necessidade de nécio, mas quer dizer louco, tá? Por quê? Porque não está buscando a verdadeira sabedoria, que é Jesus Cristo. E ele em algum momento ele começou a introduzir a questão de Deus. Deus vai aparecer bastante aqui. E ele vai sempre dizer que a solução está, olha, teme a Deus. A gente não sabe exatamente como é que funciona isso. É outra coisa que nós vamos dizer aqui. Ele detecta, ele observa, ele verifica que aquilo acontece sempre. Né? Ele chega a dizer que é cansativo de tanto se ver, é igual ao sol nascer e o sol se pôr todo dia, e as pessoas não aprendem, e que não é culpa de ninguém, é assim mesmo, ele está dizendo, e que o bom é a gente temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e aí tem que ser por fé. Tem que ser por fé, temer a Deus, né? E guardar os seus mandamentos, reverenciar a Deus, respeitar o que Deus tem providenciado para o homem nesse espaço aqui, nesse ambiente tão curto, tão feroz, não é? Que nós vimos aqui que ele fala a morte, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, não é? Determinadas situações era melhor ser um aborto, né? Você já teria sido concebido, mas esse aborto, nós já falamos, pode ser um aborto como nós conhecemos tradicionalmente, pode ser uma criança que mal nasceu, como foi o primeiro filho de Davi com Batseba, e foi embora, ali com uma semana. Né? Então, é dentro desse contexto, amém? Os irmãos todos os irmãos, assim, de uma maneira geral, já estão, vamos dizer, familiarizados com isso, mas tem mais gente que não esteve em todas as aulas, então a gente deu essa pequena revisão, tá? E, regra geral, a gente tem trabalhado um capítulo, né, por domingo, exceto no início, que a gente teve que fazer uma introdução ao livro de Eclesiastes, para começar com o livro. Né? Lembram disso? Vamos fazer uma introdução. Então, vamos lá. Vamos agora continuar. Né? Relembrando, é sempre bom para dar continuidade, relembrando os 3 últimos versículos da parte anterior, o 12, o 13 e o 14, né? Principalmente o 12 e o 14. Pode colocar, Igor, o 12, o 7, 12, qualquer versão, King James atualizada é boa, 7, 12. Isso aí a gente já estudou, tá? No passado. Mas lembra que ele vai falar sobre a questão da sabedoria versus as riquezas. Mas ele diz que a sabedoria, né, é como riquezas, mas tem uma diferença. Qual a vantagem do saber? É que a sabedoria tem poder para preservar a vida de quem a possui. Ou seja, ela dá vida ao seu possuidor. Por exclusão, quem é que não dá vida? A riqueza. Na vida aqui debaixo do sol, ele vai dizer, ambos excelentes. O sábio e que tem muitas riquezas, porque resolvem muitos problemas. O sábio pela sabedoria e o rico porque tem muito dinheiro. Então ele acaba resolvendo muita coisa que outras pessoas não poderiam. Mas a diferença é que ao final o sábio continua vivendo. E é a vida que Jesus deu, a vida eterna, para ser considerado sábio. Não é sábio de acordo com o que o mundo diz que é sábio. Lembra que Jesus falou? O que é elevado aos olhos dos homens é a abominação ao Senhor. Então, aos olhos dos homens do mundo aí, aquilo ali é o top. Para Deus, falou o desprezo daquilo ali. Não tem nada a ver. Né? Então, esse foi um tópico bem interessante do finalzinho da passada, sobre sabedoria versus riqueza. Os dois são bons, não tem problema nenhum.
Se você for sábio e ainda tiver riqueza dada por Deus, tudo bem. Mas não largue a sabedoria, porque a sabedoria começa com temor ao Senhor e aderência à palavra de Deus, né? Guardar os mandamentos. A gente não consegue todos, mas a gente vai nessa busca. Por isso que tem Jesus. E o 14, que foi isso. Né? Nós vimos também que a vida ela é composta de quê? Paz e alegria, mas também tem os maus dias, adversidade. Tem os dois. Não existe linear. Não, minha vida foi de paz e alegria desde que eu nasci até o dia que eu morri. Ou então, é mais fácil ter isso aqui, ó, ter maus dias desde que você nasceu até o dia que você morreu. Isso aqui é mais fácil, pode até encontrar. Jó vai falar isso, nós vimos, né? Senhor, por que tem pessoas que nascem assim e vão morrer assim? E não tem resposta, porque Deus não vai dar resposta para ele, né? Mas é para o homem, ó, refletir e para que o homem não saiba o quê? Não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Ele não pode, com base no que ele está vivendo até agora, dizer que a década seguinte na vida dele vai ser igualzinho ou melhor do que agora. Ele não tem como adivinhar isso. Entendeu? Então Deus falou, coloca a adversidade junto com a prosperidade para que o homem alterne e ele nunca saiba o que tem depois, né? Deus é soberano. O grande problema é que nós já vimos, o ser humano vive querendo comprar briga com Deus. E atualmente, né, o que está se caminhando aí já há alguns séculos ou algumas décadas é, para não ter essa briga, vamos eliminar Deus. Basta... e como ele não tem como eliminar Deus tangível, né? Algo assim, está aqui ele morto, basta dizer o seguinte, é uma mentira, ele não existe. Então vamos disseminar essa fake news, que vai virar uma verdade em breve aí, nós não sabemos quando, e ai de quem falar que existe Deus. Né? Vai ser a forma... Deus vai ser o próprio homem, como já é em alguns países, né? Tem alguns regimes em que Deus é microfone, Claudinha, aí vamos, né? Feito isso, para a gente, você vê que é uma emenda, é um capítulo só, mas aí é uma quebra, ele vai começar agora a fazer o que nós lemos. Pois não, Claudinha? Nisso aí que o irmão está falando, né? Tá ligado? É porque você fala baixo. Né? Nessa questão aí que o irmão está falando, que as pessoas estão procurando disseminar que não há Deus. Então, no caso, aquele versículo que Jesus fala, por um acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, pode ser por causa disso, porque as pessoas vão estar tão desacreditadas, achando que Deus não existe. A maioria... Pode ser, a gente estava até conversando, eu, pastor, esses dias aí, sobre essas questões, né? Sobre arrebatamento, não, tribulação, não. A palavra também vai falar, lá em Tessalonicenses, sobre o anticristo, né? Sobre o homem da iniquidade, que ele vai como que ordenar, tirar qualquer coisa que se chame Deus. Não precisa nem ser o Deus de Israel, o Deus dos cristãos. Falou em negócio de divindade, Deus, não existe. Então está se caminhando para isso, né? Por isso que na volta dele pode ser exatamente também nesse sentido. Vai ter um grupo fiel, imaginamos, sempre, mas que não dá para caracterizar a terra com fé. A terra estaria sem fé, de uma maneira geral, o planeta, não? Porque as pessoas não vão querer trocar, deixar de viver de acordo com os ditames de quem estiver no poder, não é para perder a sua própria vida ou sua capacidade de poder comprar qualquer coisa, enfim, as coisas básicas, inclusive, né? Então, vou passar um perrengue. Quem quiser não seguir, tá? Ou adorar qualquer coisa. Então, você vai ver que o Tessalonicenses vai dizer isso. Esse homem, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. É bem interessante que o apóstolo fala isso. Não é contra o verdadeiro Deus que criou tudo que se chama Deus. Tudo que for objeto de adoração.
Tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos agora para o nosso, enfim, aqui. Tem alguns módulos, né? Vamos dizer assim. A gente fez aqui umas separações. O 15 ao 18 é um bloco. Do 15 ao 18 é um bloco que, vamos dizer assim, tem como base o 15, né? Que ele vai dizer que na vida dele ele viu o seguinte: tem justo que vai morrer cedo na sua justiça. E tem ímpio, né? Isso já não é tão novidade, porque nos Salmos já tem isso, né? E não é só o Salmo 73, que é o famoso Salmo de Asaf, que a gente conhece, aquele salmo que ele não entende. Tem muitos outros salmos, tem Jó 21, por exemplo. Você vai em Jó capítulo 21, é isso também, falando sobre isso, tá? Então ele vai dizer que tem justo que morre na sua justiça e tem perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade, não é? Ele continua sendo perverso e ele prolonga os seus dias, tá? Na sua maldade. Aqui na outra versão diz isso. Então ele fez essa observação. Ele não está dizendo é assim. Ele está dizendo não existe uma regra pelo fato de eu ser justo, necessariamente eu vou viver muito. Existem exceções. Você vai ver a pessoa justa que morreu jovem por causa da verdade, por causa da sua justiça. E o ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua malignidade. Está na King James atualizada, tá? KJA. É a abreviação da King James atualizada. Tá bom? Então ele tem, é uma afirmação, tá? E isso aí a gente vai ver. Ele já detectou isso. Alguns salmistas falam isso. O Asaf, no Salmo 14, não precisa ir lá, mas também se os irmãos depois tiver curiosidade lá no Salmo 14, é onde, por exemplo, o nosso amado irmão Paulo, em Romanos 3, vai falar uma série de versículos. Não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer. A maioria vem dali, do Salmo 14. Né? Ele já começa dizendo, o homem diz, não a Deus. A única coisa que ele cogita no coração é, não a Deus. Isso lá no Salmo 14. Jó 21, e por aí vai. Tá? Existem essas coisas. E Salomão, sabiamente, né, ele está aqui apenas registrando. É verdade, existe justo que morre cedo na sua justiça. Não, basta uma perseguição, a gente vê isso. Isso é uma verdade. Aí vem os dois versículos que são extremamente difíceis para muitos irmãos, né, que buscam entender isso aqui. Tá? Para todos os intérpretes nossos do passado, irmãos, no dia de hoje. Porque tem uma coisa, eu conheci um pastor, ele já faleceu há pouco tempo, inclusive, faleceu esse ano. Tinha uma enfermidade na família e faleceu esse ano. Que ele falava, que ele vivia falando, Senhor, como é esse negócio? Não seja demasiadamente justo, e o outro não seja demasiadamente ímpio, né? É um versículo difícil. Vocês vão ver o seguinte, existem duas palavras, tá? Eu não sei como está na King James, isso. Aqui na minha tem a expressão, antes da palavra justo, se você tirar a palavra demasiadamente ou absolutamente, você vê que ele não está dizendo que não seja justo, né? Não é isso. E o que é que tem aqui antes? Absolutamente. Demasiadamente. Excessivamente. Exageradamente. Tá? Não é assim, cuidado para não transformar a frase não seja justo e nem seja sábio. Não é isso que ele está dizendo. Existem esses aqui, ó. Tá? Acho que chama advérbio de intensidade, se não me engano. Intensifica o sujeito, né? Exageradamente, demasiadamente. E ele vai por outro lado. E outra coisa, por que, né? Destruir, porque destruirias a ti mesmo. Enquanto que o seguinte, pode colocar o 17, Igor. O seguinte já não fala de
destruir. Porque destruirias ou te consumirias de alguma forma. Já fala de morte. Por que morrerias? Por que apressarias o dia da tua morte? O perverso. Tá? Então, são observações que a gente tem que fazer. Ó. Enquanto no primeiro fala a questão do demasiadamente, absolutamente, exageradamente, e isso te, vamos dizer assim, destruiria, ia te desgastando, o outro fala já em abreviar a morte. Por quê, irmão? Porque o destino desse cidadão aqui, o mal, é morrer. Morrer e morrer eternamente. O que ele pode fazer é antecipar. Deus tirar ele antes do tempo. Não é? Então, o que é que se entende disso aqui? A maioria, tá? Esses versículos aqui, a maioria está dizendo o seguinte, olha, isso aqui não tem a ver com a questão de moderação. Tá? Não é a questão da moderação em si. Isso é que é importante a gente lembrar. Por quê? Porque senão a pessoa vai imaginar o seguinte. Tiago, acho que é Tiago assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se aquele bem está ao teu alcance, você pode fazer, claro. Não é? Porque senão o cidadão vai pensar o seguinte, se eu não vou ser tão justo não tem problema nenhum, eu de vez em quando tá diminuindo as coisas aqui. E eu posso até ser um pouquinho perverso, só não posso ser muito. Não é? Não é essa a ideia, então é importante que vocês entendam isso. Porque senão, é moderação, é equilíbrio. Não é mais do que isso, irmãos. Claro que a moderação a gente viu que está em tudo, não é isso? O equilíbrio, a sabedoria, está em tudo. Mas lembre que eu falei para vocês que isso vai até o 19, né? O 19 não, é o 18. O 18 vai dizer que Deus livra a pessoa desses extremos pelo temor do Senhor. Quem teme a Deus... Cadê o 18? Vamos ver aí. Só para a gente ver. Isso. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus ou que teme a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. Tá? Então, a resposta ela está no temor do Senhor. Então, o que é que hoje a maioria dos intérpretes entendem? É que esse tipo de demasiadamente, sabe aqui, é como se fosse uma busca de um homem até que teme a Deus, mas que vai levá-lo a algo parecido com o próprio adversário. Ele vai se achar tão justo como os fariseus. Ele vai esquecer que ele é homem e que não há homem que peque, como está aqui. Isso destruiria. Então, não é para você deixar de fazer ou de buscar o bem. Mas se você buscar no sentido de aparentar para todos os homens que você é mais justo que, se já entrar sentido comparativo, isso já está te destruindo. Se você já está olhando para o lado e dizendo, eu mereço ceiar, mas esse camarada aqui do meu lado, não. E você sabe que você é justo. Você vai parecer aquele fariseu que entrou no templo e tudo que ele disse era verdade. Dou o dízimo de tudo, jejuo, se eu não me engano, 2 vezes na semana. Mas o que é que ele faz? Comparação. Não sou como... Complicou. Segundo, não precisa entrar na presença de Deus dizendo de você mesmo aquilo que você qualifica como sendo o que faz você ser justo e bom diante de Deus. Então todos, ou a grande maioria dos comentaristas vão dizer que o problema está exatamente nisso. Quando você coloca... o que o Salomão está dizendo é, seja um homem normal, simples, temente a Deus, com sinceridade, aquilo que tiver até alcance, sim. Faça o bem. Mas se você tem essa busca por aparência,
pode ter certeza que você vai se autodestruir. Primeiro que vai ser contra a sua própria natureza. Você não é assim. Você está forçando uma barra para aparecer para os outros e para aparecer para Deus. Pior ainda, como se pudesse enganar Deus. Né? Por quê? Porque o que é que Jesus, lembrando que fariseu naquela época, o irmão Carlos até explicou, era nobreza, era muito bom. Não era palavrão, palavra como é usada no dia de hoje. Hoje se usa fariseu pejorativamente. Né? Mas naquela época ser fariseu não era muito bom. Paulo, fariseu. Isso era nobre para ele. Ele estava assim, eu sou muito zeloso da lei de Deus. Eu sou muito zeloso da lei de Deus. Então, os comentaristas, eles entendem que nem tinha isso aqui na época de Salomão. Mas lembre-se, os livros são inspirados. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Né? Eu já falei para vocês, esse livro aqui é um livro que tem pouca unanimidade nos comentários. Tem uns comentaristas que meio assim, só vou comentar porque está na Bíblia. Eu não colocaria, mas se está na Bíblia e está no cânon e foi realmente aprovado pelos judeus, né? Mas colocam lá as observações. Não, isso é da cabeça de Salomão. Não, aí Paulo teria que dizer para Timóteo, né, que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, exceto Eclesiastes, que quebramos o galho e colocamos lá. Tá? Então não é, irmãos. Então o medo de todos, tem gente para falar, o irmão Hermélio vai falar, o medo aqui desse demasiadamente é o homem querer ser o que ele não é. Porque o fariseu, o que é que o fariseu fazia? Eu não preciso desse filho do homem. Eu não preciso de Jesus. E a gente viu na parábola do rico e do Lázaro, a quem que Jesus estava chamando de rico ali? Vocês têm os oráculos de Deus, vocês que receberam tudo, vocês são ricos, mas vocês estão desprezando o próprio Deus, porque vocês se auto-justificam. Então, eles não estavam tentando entrar no reino de Deus pela fé, como sempre foi, e pela graça. Eles estavam tentando entrar pela própria justiça, e Deus estava dizendo, pela própria justiça ninguém será salvo, porque a justiça de Deus é Jesus Cristo. Ela é imputada a nós. Então, o cuidado que nós devemos ter aqui é, eu vou afrouxar. Não é isso que ele está dizendo, tá? Eu vou ser menos, não. Seja natural, seja você mesmo, busque a santidade com Deus, na simplicidade e reconheça os seus limites como ser humano. Porque se você achar que você pode ser justo a ponto tal de se auto-justificar diante de Deus, não precisa de Jesus. No dia que você bater na porta do céu, você está entrando por causa da sua própria justiça. E pela sua própria justiça, nunca você entrará no céu. Irmão Hermélio, acho que está com o microfone, quer comentar algo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Na realidade, praticamente o Senhor já respondeu por conta de uma dúvida que eu tinha em relação a quem medir, quem que mede esse grau de busca por estar realmente fazendo a vontade do Senhor e tudo. Por quê? Justamente pela questão que eu defendo, que o Senhor já posicionou aí no início, com relação à questão de não levar assim o jargão de pecador, porque o meu entendimento é esse. A partir do momento em que eu realmente, com sinceridade, estou na presença do Senhor, buscando estar vivendo em comunhão com Cristo e com os irmãos, o próprio apóstolo Paulo, eu me baseio nas cartas dele, em que ele nos coloca como santos, santificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Nós vivemos hoje um problema na nossa sociedade em que tudo vamos dizer assim, considerado pela maioria. E aí a realidade é que a maioria, em te ver buscando um posicionamento correto em função da palavra do Senhor, vai te medir como sendo excessivo.
porque automaticamente o pouco que você fizer, mesmo que você não se exalte, não se coloque nessa condição como o irmão deu como exemplo aí do templo, aos olhos da maioria você vai ver como você querendo se sobressair, querendo ser diferente, muito positivo. Aí eles começam a levantar o questionamento, cuidado, porque você está querendo aparecer demais, você está querendo ser muito certinho, você está querendo ser muito santo, mesmo que você não venha evidenciar isso. É esse que eu vinha com esse receio, Amém. mas graças a Deus a sua Amém. explanação aí me deu um refrigério. E essa explanação ela vai aprofundar em função, inclusive, agora do que o irmão falou e do que nós lemos. Quando nós lemos aqui, não dê ouvidos a tudo que se fala sobre a sua vida. Estou falando com as minhas palavras. Tá? Mas a gente leu isso aqui. É muito boa essa ordem. Para a gente ver essa questão, eu pedi para os irmãos se deslocarem nas suas Bíblias, 2 Coríntios 5, 21. Tem tudo a ver com aqui o 15, 16, 17 e 18. 2 Coríntios 21. 5, 21. Aqui, tá? Então eu vou ler aqui que está na tela. Deus fez daquele que não tinha pecado, quem? Jesus Cristo. Ele é o perfeito. Ele é o referencial, hein? Pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados. Com qual propósito? A fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, como é que a gente é justo diante de Deus? Por causa de Jesus, o que não tinha pecado. Então, nós somos justos nesse sentido. Então, aqui o entendimento dos intérpretes é isso que Salomão está dizendo. Por isso que existem essas expressões exageradamente, demasiadamente, porque isso pode tirar você do foco de você saber quem você é e você achar que você é tão santo e você esquecer que você vai entrar no céu por causa da santidade de Jesus. Não da sua. Mas isso não implica dizer que eu vou afrouxar. Agora eu posso viver de qualquer jeito. Infelizmente. Aí já entraria naquilo que o pastor já trouxe para a gente, hipergraça, essas coisas que andam ensinando por aí, não é? Que não tem a ver com por causa disso eu não vou buscar ser justo. Não. Amém? Então, esse tópico aqui, Filipenses, vamos lá, Filipenses 3, de 7 a 9. Tá tudo dentro disso aqui. Filipenses 3, de 7 a 9. Pode começar com 7. Filipenses. Ora, é justo. 3, 7. Versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo. Olha aqui. Ele era o legalista extremo, Paulo, observador da lei, para se justificar diante de Deus. E agora ele está pregando que não é pela legalidade dele que ele vai entrar no céu. Por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, compreendo que tudo era uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. 9. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Mais claro do que isso, então o próprio apóstolo está falando. A justiça que eu tenho para me apresentar diante de Deus foi outorgada, como se fosse uma procuração dada por Deus a mim, que eu posso apresentar aqui. Não, Jesus é a minha justiça. Entra no reino. Não, a minha justiça é a minha justiça própria. Não, você está fora. Então, o absolutamente, o demasiadamente, todos entendem dessa forma. Tá? Por isso que eu falei para você, não está escrito lá, não seja justo. Você tem que prestar atenção no que está escrito antes da palavra justo. É esse exagero aí que torna o homem fariseu da época, que se auto-justificavam. Todos eles, para eles, estavam muito pertinho do reino de Deus, pela justiça própria. E não estavam. Não é?
Seguindo aqui, vamos para o... E a gente viu o seguinte, quem teme a Deus, né? Que está no 19, olha que bacana, quem teme a Deus sai ileso disso tudo. Porque é o homem que vai reconhecer. O que é que a Bíblia mostra no 19? Né? O que é que a Bíblia mostra para nós o tempo todo? A Bíblia mostra quem é o homem e quem é Deus. Ela mostra o tempo todo quem é o homem e quem é Deus. Então, nunca nessa de quem é o homem, aponte para o outro. E o outro é assim. Não. Nós, humanos, somos assim. Agora, nós estamos com um pêndulo para andar com o espírito ou estamos com um pêndulo andando para a carne? Né? Por que eu falei pêndulo? Por causa da palavra pendor, que Paulo usa, né? Pendor, o pendor da carne, o pendor do espírito. Quando ele vai falar em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ele vai explicar, os que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Aí ele vai falar do pendor. Ora, então eu posso fazer tudo? Não. Pendor. Então é como se fosse um pêndulo, para o lado de cá andar no espírito, para o lado de cá andar na carne. No meio já está muito mal. Você vai ficar andando 50% na carne, 50% no espírito. Não? O seu pêndulo tem que estar para o lado que agrada o espírito. Agora, quem é que aperfeiçoa? Quem é o 100%? Quem é a referência? Paulo está falando o tempo todo, é Jesus Cristo. A própria dele ele não alcança. Mas com Jesus Cristo, ele alcança. Por isso que ele largou aquela coisa de pegar uma receita de bolo e sair ticando, cumprir, 100% hoje. E no dia que ele não cumpriu, é isso que ele depois vai chegar à conclusão. Bastou não cumprir uma vez, um dia, acabou. Já está derrotado. Pastor Cleiton, acho que quer falar. Amém. Talvez não, com certeza, o texto onde Jesus nos manda sermos simples como pombas e prudentes como serpentes, a gente possa entender melhor à luz do que está sendo falado aqui. Porque ali fala muito mais de percepção do que de qualquer outra coisa. Eu perceber, tá? Quais são as minhas limitações, quais são as minhas virtudes, né? E ter um entendimento sobre isso. Por exemplo, quando Jesus usa a pomba como símbolo da simplicidade e nos manda sermos como a pomba ele está nos mostrando que a percepção da pomba em todos os seus atos, né? A pomba, na atitude dela mesma, ela não demonstra nenhum tipo de maldade. Pelo contrário, a gente vê pureza nas ações daquele animal. Ele é tão assim inocente, tão simples, né? Como a própria Bíblia diz, que você olha para uma pomba e ela transmite essa mensagem para você. Isso é impressionante. Você ter uma figura de uma pomba, ou você olha uma pomba e você percebe isso de cara. É a mensagem que já vem para a sua mente. Na serpente, nós entendemos de uma outra maneira. A serpente, ela é um animal, digamos assim, único na natureza, porque ele é limitado em algumas ações. Ele não pode fazer tudo. Ele não tem, digamos assim, maleabilidade suficiente nas suas movimentações. Ela tem que estar em lugares onde é possível para ela se proteger. Entende? Então, ela tem uma percepção de que ela tem as suas próprias limitações. Então, quando Jesus diz, seja prudentes ou sagaz, em algumas traduções, que eu gosto mais dessa expressão, seja sagaz como uma serpente nessa percepção de entendimento de que, no meu caso, no caso da natureza humana, nós temos problemas sérios em nós por conta do pecado. E sabemos que nós não podemos dar mole, vacilarmos em determinadas situações. Quando a Bíblia diz, se afasta da aparência do mal. Tá? Por quê? Porque se você estiver envolvido em alguma situação onde vai comprometer tua integridade espiritual, você não vai se meter ali. É o que a serpente faz. Ela não se expõe. Já viu serpente passeando por aí? Não, ela fica escondidinha no canto dela. Até os botes que ela dá, quando ela fere alguém, vem em decurso dessa proteção, desse momento onde ela está escondida. Então, assim, eu vejo, à luz do que você está explicando aí, tá?
que o entendimento desse texto é exatamente isso. É um equilíbrio, mas um equilíbrio onde você sabe exatamente até onde você pode ir. Daqui eu não vou passar, essa é a minha fronteira. Perfeito. Essa explicação do pastor Cleiton, acho que não precisa nem de acréscimo, né? Essa porque da serpente mostra exatamente os limites. Não se expõe porque, tá? O exemplo que o senhor deu. Passando para o seguinte, vem o 20, nós vimos, né? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse é um texto autoexplicativo e que não é único aqui. Vai estar na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, esse tipo de afirmação, né? Escrito de outras formas. O próprio Salomão ele vai escrever também lá em Reis, tá? Na oração da consagração do templo, ele vai dizer isso, tá? Lá na consagração do templo de Salomão, existe uma oração enorme em que ele vai falar isso, que não há homem, também, Senhor, que não peque. Ele pede misericórdia ao Senhor, e se esse pecado se agravar, e Deus mandar os povos, você vê as coisas como são proféticas, né, inspiradas. Ele não está sabendo na oração que as coisas parecem que vão tudo acontecer mesmo. Senhor, quando teu povo estiver em outras terras por causa dos pecados, desterrados, e virarem o rosto em oração para Jerusalém, ouve, Senhor, por misericórdia. O que é que Daniel fazia? Na Babilônia, orava 3 vezes com o rosto voltado para Jerusalém. Quem escreveu isso? Salomão. E Daniel conhecia as Escrituras? Daniel conhecia as Escrituras? Sim. Daniel, sim. Falando não, Claudinho? Por isso que ele orava, porque ele sabia disso. Ele orava porque ele falou, não, o rei Salomão disse, pediu a Deus, e Deus respondeu com a fumaça, que ninguém podia entrar nem no templo. Né? Que é que o pessoal chama de Shekinah, que não tem na Bíblia essa palavra, mas todo mundo vai, a Shekinah de Deus. Mas é aquela, nem os sacerdotes podiam entrar lá quando Deus responde. Então, Daniel sabendo disso, né? Lógico, tá? Amém? Amém, amados. O 21, amados, e o 22, que é a questão do não apliques a todas as palavras, ela tem a tudo que se fala, porque aqui tem vamos dizer assim, 2 tipos de interpretação ou de utilidade para a vida do homem, tá? Um é o homem dar ouvido a tudo que se fala para ele, tá? Isso vai acabar, se você der ouvido a tudo que se fala sobre você, aí acho que alguém até já comentou sobre isso aqui no começo, você vai acabar dando passos errados ou ficando emperrado. Para onde é que eu vou? Por quê? Porque você está ouvindo milhões de vozes. Você dá ouvido a tudo que é vozes, você não vai para lugar nenhum. Não é? Qual foi o problema? Imagina aqui, amados, o problema daquele endemoniado gadareno. O que é que tinha dentro dele? Uma legião de demônios, né? E os estudiosos dizem que essa expressão legião, se for a mesma usada pelo demônio para o exército romano, era 6.000 homens. Então devia ter 6.000 demônios ali falando no pé do ouvido daquele homem. Sabia? Aí só teve uma voz que ele teve que ouvir, a voz de Jesus. Quando Jesus falou, o homem ficou curado. Essa é a voz que você tem que ouvir. Porque ouvir muitas vozes, você vai ficar doido. O demônio gadareno tinha 6.000 falando. Por isso que a gente fala, só uma voz nos basta. É a voz do nosso Salvador. A voz do nosso Salvador é a que nos basta. Então, é dar ouvido a todos. E o outro fala também do ato do mexeriqueiro, tal, aquele. Você está ouvindo o zum, vai lá ouvir. Sabe o que você vai ouvir? O que você não queria ouvir. Estão falando mal de você. É uma outra também aplicação dessa aqui. Tem gente que não pode ouvir um burburinho que vai chegar perto para botar o ouvido. É ou não é? Olha, eu olhei para a Luana apontou para a Claudinha. Então, foi por tabela o negócio aí. Olha lá.
Sabe aquele burburinho? A pessoa vai lá e passa perto para cá. Aí deu azar de estarem falando mal dela. Brincadeiras à parte, vamos voltar, né? A aula do Senhor. Para descontrair. Porque o escritor vai dizer, olha, saiba que você muitas vezes também falou mal de alguém, tá? E acontece na nossa vida, a gente vai aos pés do Senhor pedir perdão. Falamos em um culto, falamos o que é pior, né? Porque às vezes a pessoa fala, não é melhor falar com a própria pessoa, conversar que você não concorda com aquilo, tal, do que sair falando para um monte de gente, menos a pessoa sabe que você vive falando dela. Então, isso está na lei. A lei fala, que lá no Pentateuco está dizendo, Deus não quer que tem versões que usam a expressão mexeriqueiro. Deus abomina isso. Mexeriqueiro. Está lá na lei, hein, de Moisés. Provérbio, na lei, no Novo Testamento. Não seja maldizente. Está lá. Paulo vai falar isso. Tem pessoas. Aí, o que ele está dizendo aqui, ó, se você for dar ouvido a tudo, amigo, você não anda. Você não tem a palavra? Vambora! Vamos seguindo. Agora, isso não está dizendo que não se deve parar para ouvir. Tanto é que ele diz para se ouvir conselho do sábio. O que ele está dizendo é essa prática que era antiga e que continua existindo hoje. Que é a pessoa que gosta de se envolver em tudo que é coisinha. E nessa ela vai ouvir o que não gostaria de ouvir. Aí o que ele vai repreender é, você não está gostando, mas lembra que você já fez o mesmo também. Porque quase sempre quem gosta de ouvir tudo, também gosta de falar sobre tudo. Então, é conselho prático, não é? Na vida do crente. A partir do 23, já partindo para o final, ele diz o seguinte, que ele não alcançou, amados. Interessante, o homem sábio, mas ele não alcançou a sabedoria. Ninguém alcança. Toda não alcança. Não é? Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Olha a palavra, olha o que ele usa. Longe de mim, mas logo notei que a sabedoria estava fora do meu alcance. No nível que ele queria, né? Porque não dá para ser igual a Deus. Né? Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Né? Quão insondáveis, né? São os seus juízos, quão inescrutáveis. Quem foi que deu conselho a Deus? O homem não vai. Você cresce, e isso eu acho bom, sabia? Porque a gente tem sempre como crescer. Aqui, na eternidade, a gente vai estar sempre crescendo. Novidade, sempre. Não tem marasmo, não tem fim. É algo maravilhoso. A gente vai crescer em conhecimento. Não é? Então, ele está dizendo que o que está longe e muito profundo, quem o achará? Não tem como achar. E a gente separou aqui alguns trechinhos que falam exatamente sobre essa questão, né? Eu pensei que eu tinha notado um texto lá de Jó. Vamos ver aqui. Jó. Eu não anotei aqui o de Jó, mas peraí. Mas tem 1 Coríntios 8:2. Alguém vai vendo 1 Coríntios 8:2, enquanto eu vou achar aqui o de Jó, que eu pensei que eu tinha anotado e acabei que eu não anotei. Peraí. 1 Coríntios 8:2, quem... Isso. Quem pode ler? Com o microfone. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo estava falando sobre sabedoria e amor, conhecimento. Ele vai à soberba, o conhecimento ensoberbece ou incha, mas o amor edifica. E ele diz, olha, se alguém acha que já conhece tudo, ainda não sabe como convém saber. Porque se soubesse, saberia que ainda não sabe. Sabe? Colossenses 2, de 1 a 3.
Quem pode ler Colossenses 2, de 1 a 3? Você vê que Salomão está dizendo é algo bíblico, que tem em várias outras passagens. Colossenses 2, de 1 a 3. Vocês vão ver quem é a sabedoria, onde é que ela está. Aí. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém? Então, o que Paulo está dizendo, vamos conhecer a Cristo. Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nele é que estão ocultos todo o conhecimento da sabedoria. Toda a sabedoria e conhecimento estão em Cristo. Então, quanto mais eu conhecer de Cristo, por isso que Cristo vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que Paulo largou tudo pela excelência que há em Cristo Jesus. Que ali ele aprende muito. Amém? A sabedoria. E Jó 28, 12. Jó 28, 12 diz assim. Mas, eu vou ler, tá? Jó 28, 12 diz, mas onde se achará a sabedoria? É uma pergunta. E onde está o lugar do entendimento? Outra pergunta. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Amém? Por isso que o Tiago diz, não tem sabedoria? Peça a Deus. Ora, se eu tenho que pedir para Deus, é que ela não está aqui. Está vindo alto para cá. Senhor, preciso de sabedoria para... Outros têm. Já foi dada por Deus. Mas eu não tenho. Mas Deus tem. Não se acha na terra dos viventes. Você vê a situação do homem como é ruim e precária? A gente precisa entender como limitado nós somos, como o pastor falou aqui. É muito limitado. Tudo que a gente sabe é misericórdia de Deus que vai mostrando aos pouquinhos. E ele pede para ensinar. Ele pede para ensinar, né? Você ensina o teu filho, ensina o filho dos teus filhos. A lei era assim, olha, vai ensinando, com ele andando, com ele dormindo, com ele deitado, do jeito que tiver, vai ensinando. Como nesse curto espaço de tempo da nossa vida, nós temos que proceder. Amém? Então, não se acha na terra dos viventes. Irmão Reginaldo, desculpa te interromper. Sabedoria, então, seria um dom de Deus ou uma qualidade? Não, sabedoria pode ser uma qualidade, mas tudo vem de Deus. Porque existe o seguinte, eu já ouvi uma pergunta, é até difícil, isso aí eu deixo depois para os pastores. Alguém perguntou assim, Reginaldo, o dom espiritual de 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, essa sabedoria é a mesma que o Tiago diz no capítulo 1? Isso perguntaram para mim. Só que a pessoa que perguntou para mim era uma pessoa que lia a Bíblia tanto quanto eu também. A gente estava conversando, eu falei, será? Tal. Ele falou, eu acho que não é. Eu acho que aquele ali é um dom espiritual para ministração, para edificação do corpo. É o Espírito que concede uma palavra de sabedoria para efeitos de ensino, para efeitos de falar ou de situações que vão ocorrer. Enquanto que a sabedoria de Tiago é para o dia a dia de coisas que você precisa resolver e que não sabe como, e Deus vai te mostrar. Mas o dom espiritual, palavra de sabedoria, é o Espírito que dá a quem quer no corpo, na igreja, para uso na igreja. Não é isso, pastor, mais ou menos? É exatamente isso aí. A gente tem que saber dividir as duas coisas. Existem os dons naturais, aqueles que são as suas habilidades. Por exemplo, respondendo até a Luana, existem pessoas que são mais sábias naturalmente do que outras. São pessoas mais ponderadas, pessoas que pensam antes de agir, né? São mais planejadas. Aqui mesmo nós temos um bom exemplo, que é o Carlos, entendeu? É o tipo do cara ponderado, planeja.
Cada passo que ele dá, ele vai fazer uma viagem daqui a 1 ano, ele já está planejando agora, no primeiro mês. Então, assim, são pessoas ponderadas, que sabem fazer. Isso é um dom natural da pessoa. Agora, e existe o dom espiritual, que é algo que excede o nosso entendimento, vai além da nossa sabedoria e da nossa compreensão. A palavra de sabedoria, ela tem uma direção certa, ela é específica, é algo que Deus instila na pessoa, na mente de alguém, né? Do mestre, seja, aí esse é o dom. Mas por quê? Porque vem direto de Deus, instilado na pessoa, para que ela saiba fazer uma determinada coisa. É algo muito específico, não é algo generalizado, é algo específico. Uma situação que você precisa de um entendimento maior, aí Deus vai e instila essa sabedoria em você. Por isso chama-se palavra da sabedoria. É aquele caso que você está conversando com alguém e Deus usa esse alguém na forma como ele te explica algo. Tá? E você, meu Deus, eu passei por isso 500 vezes, mas não tinha esse entendimento. Quer dizer, é uma luz que vem, de repente, dada por Deus, né, que vai te iluminar aquele trajeto, aquele caminho que você precisa percorrer. Sabedoria de Tiago, capítulo 1, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a dá, aí já não seria o dom, né? Entendeu? Era essa, foi... Essa sabedoria é uma sabedoria natural, tá? Por exemplo, você tem um indouto, você tem aquela pessoa que sem conhecimento, sem noção, né? Que a gente fala, e essa pessoa não sabe como agir na vida em nada, não tem praticidade, ela não tem a forma exata de como se conduzir no processo. Aí você pede a Deus sabedoria, Senhor, me orienta, me ajuda, e Deus vai, à medida do tempo, essa sabedoria é algo que é aprendido ao longo do tempo e vem através das experiências humanas, da sua experiência, da minha experiência. E aí a gente vai aprendendo e vai adquirindo essa sabedoria. Por isso que o Provérbios fala assim, adquire a sabedoria, que é um aprendizado, é algo que ao longo da vida a gente vai adquirindo. Amém, Luana? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. E, por fim, irmãos, já 10 horas, a gente está perto aqui, né? Ele, a partir do 25, né? Apliquei-me a conhecer, a investigar e buscar sabedoria, meu juízo de tudo, e a conhecer que perversidade é insensatez, loucura. Ok. O 26, 27, 28 e 29... né, é que esses 4 pode suscitar alguma dúvida, mas tem a ver com o contexto não só da vida de Salomão, como tem a ver com aquilo que também é profético, que a gente vai ver. Achei coisa mais amarga do que a morte. Esse 26 é que nem tanto, né? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Aqui a maioria entende que são pessoas que se envolvem com prostituição, com adultério, com coisas desse tipo, e acabam caindo num grande laço, tá? E que ele fala que isso é pior do que a morte. Ele faz aqui uma comparação, tá? Porque aqui o problema não é da mulher, é o homem que vai nessas buscas, tá? E cai na mão, por ser pecador, perverso, ele cai na mão disso, desse tipo de situação. Vai ficar todo enrolado. E isso basta ver o dia a dia, noticiário, o que acontece, desgraças, de mortes, de coisas, por conta desses eventos, né? Então isso aqui é complicado. Agora, o 27, 28 e 29, é interessante que, eis o que achei-lhes o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito dela formar o juízo. Você vê a primeira parte aqui. Ele disse que ele conferiu uma coisa com a outra para formar um juízo, um entendimento, né? Então, aqui, quem não lembra na primeira aula que eu falei que o nome Kohelet, lembra que eu expliquei o que era isso? Kohelet é o pregador, tá? Que não é nome próprio. Que eu falei para vocês que o nome, lembra? Porque eu falei na introdução da primeira aula de Eclesiastes, que eu falei que esse Eclesiastes é um nome que a nossa igreja ocidental e dos primeiros séculos pegou emprestado do grego
e colocou lá no Antigo Testamento, dentro no meio do hebraico. Mas o nome do livro no hebraico é Kohelet. Por quê? O pregador. Eu expliquei isso na primeira aula de Eclesiastes, antes de começar o primeiro capítulo. Lembra? Quem lembra da primeira aula? Claudinha lembra da primeira aula. Ah? Então se alguma Bíblia de vocês tiver esse nome, Kohelet, e nem sempre está aqui, porque isso aqui está aportuguesado, tá? Pode estar Kohelet, sem acento agudo, com K, K-O, tá? Porque não tem uma transição exata. Já vi com a letra K-O-E-L-E-T, Kohelet. E já vi pastores pronunciando Kohelet. Está certo, está errado? Não, os dois estão certos. Porque não é uma palavra nossa da língua portuguesa, mas é algo difícil de traduzir. Talvez por isso os cristãos colocaram o nome do livro Eclesiastes, porque no grego é fácil. Que eclesia é a Assembleia dos Santos. Eclesiastes é alguém pregando na Assembleia dos Santos. Tá? Mas no hebraico é um Kohelet, que até para eles é difícil entender. Então o Kohelet pode ser um pregador que não necessariamente é o maioral da Assembleia. Pode ser qualquer pessoa no meio da Assembleia que vai lá falar. Tá? Aí, em algumas Bíblias, como a King James, vai estar o Kohelet. Então, todo mundo aqui entendeu. Leu o Kohelet, o pregador, tá? É quem está falando. Então, declaro o mestre, eis que o que eu descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Ele vai concluir que nada entendeu. Mais ou menos isso. Passa para o 28. Sim, durante essa minha busca ainda inconclusa. Ele não concluiu. Olha, isso aqui é que é interessante. Olha o que eu concluí. Concluí que eu não concluí. Eu concluí que eu não concluí. É interessante isso. Ele chega para formar o meu juízo, está na minha versão. Juízo que ainda procuro. Mesma coisa. Eu não achei o juízo. Aí vem esse trecho, né? Entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres não achei nenhuma sequer. Não é? Alguém pode dizer, não, ele era misógino, tal. Não, aqui é o seguinte, aqui ele mesmo está declarando a queda dele. Quem pode ir em 1 Reis 11 e ler? Vai lendo até a hora que eu pedi para parar. 1 Reis capítulo 11. Você vai ver primeiro que ele tinha 1000 mulheres. Por isso que está aqui 1000. 300 concubinas e 700 princesas. Fora a esposa real, que era a filha de Faraó. 1 Reis 11, pode ler desde o começo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Tudo gente boa, hein? Tudo tribo que o Senhor queria mesmo. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era o de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Amém, tá? Como Davi, seu pai. É só para dar uma ideia, tá? Milcal, Moloque, uma série de coisas. Então, e quando ele fala 1000 também, nós já vimos aqui, até conversando com o pastor, você vê que não tem nenhum homem que viveu 1000 anos. Quem é que mais viveu? Matusalém, ou Metusalá, vai depender da sua versão, 969 anos, tá? Não tem um homem que chegou em 1000 anos depois da queda. Então, a versão que eu acho mais bonita, assim, é que ele está. O próprio 29 vai dizer o seguinte: eis o que. Vou voltar para o 28, tá? Quem está terminando. Eis o que tão somente achei.
Deus fez o homem reto, é o fim. Então isso aqui é importante. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Como é que está lá no... Põe no 29, por favor, Igor. É o último versículo do 7. É, 7:29. 7:29. Ó, sendo assim, lembre-se que ele não concluiu as coisas, não é isso que ele fala? E não, aquilo que ele procurava, ele não ainda encontrou. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano. Então, ó, o homem, tem aqui homem e mulher, é a espécie toda. Justo, todos. Mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Aqui entra homem e mulher. Por isso que muitos intérpretes falam, isso aqui, sem ele saber, é uma profecia sobre o único justo que viria na terra, Jesus Cristo. O único homem entre mil, aponta para o único perfeito que se encontraria e é até hoje, porque Jesus se fez homem, não é isso? Se ele não tivesse feito carne, não dava para dizer que era ele, mas o verbo se fez carne, né? Vai lá, por exemplo, 1 Coríntios 11 e 12. 1 Coríntios 11 e 12. Quem pode ler? Porque como provém o homem, a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Amém? O que ele quer dizer no final aqui? Você tem que combinar o 28 com o 29. Nem homem, nem mulher justos. Entendeu? Todos vêm de Deus. O homem, a mulher veio do homem, porque Deus fez da costela. Mas todo homem nasce de uma mulher. Agora tudo vem de Deus. Para fechar, vamos ficar de pé. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque esse deixa bem claro quem é o único justo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. É isso mesmo? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pode ler o que está no quadro. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Para aí um pouquinho. Cristo Jesus o quê? Homem. Homem. É o verbo encarnado. Ele é quem faz mediação entre toda a raça humana, independente de ser do sexo masculino ou feminino, com Deus. Ele é quem faz mediação. É o único homem. Então, muitos intérpretes falam assim, esse único que ele acha, na minha opinião, ele não sabia ainda. Mas por inspiração divina, ao escrever isso, ele está apontando para o único um. O único. Aí pode ler o seguinte. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunha a seu próprio tempo. Amém? Porque se houvesse um outro justo fora de Jesus, ele podia morrer pela humanidade, Deus aceitaria. Ele é puro. Mas qual o único que Deus aceitou? Só Jesus. Por quê? Porque é o sangue puro do Cordeiro Imaculado, sem mancha. Amém, irmãos? Então, entender o contexto da época, por que ele fala 1000, ele tinha 1000 mulheres, ele não achou satisfação naquilo, nós vimos que nem ele, nem ninguém vai achar. Isso vale para o homem e para a mulher. Aquilo que o homem achou e que era mais amargo que a morte da mulher, vale ao inverso. Aquilo que a mulher achou e foi para ela mais amargo do que a morte, o marido. Entendeu? O marido que era laço, que era... Não é isso? É a mesma coisa. Vale para os dois. Você, infelizmente, achou uma coisa que era pior do que a morte. Não é? O marido, o cônjuge. E só há um justo. Aí também, alguns comentaristas chegam aí longe para mostrar que não tem a mãe, como algumas religiões querem, né? A mãe santíssima, pura e imaculada. Tem o homem, Jesus, né? Os irmãos estão entendendo. Né? A Bíblia não fala, uma mulher eu achei, uma mãe santíssima, pura e imaculada. Ela concebeu do Espírito Santo, mas teve mais filhos e relacionamento natural com seu esposo José. Hein? Fechamos o capítulo 7.
Falei para vocês que precisavam orar a noite toda, porque era difícil. É difícil falar isso aqui. Vou conseguir chegar até ali sem apanhar das mulheres, vou, né? Amém, né? A gente viu aqui pela leitura que tanto o homem quanto a mulher, ambos, todos vêm de Deus. Os homens inventaram muitas coisas. Agora, é porque tem pouco tempo, 10h15. Eu vou falar com o pregador, você pode... Mas dá para voltar no último versículo? Desculpa, tá, Igor? 7:29. Desculpa deixar vocês em pé um minutinho. Eu falo com o pregador, peço desculpas quem vai pregar aí. Mas o 7:29 é bem interessante, irmão, para uma reflexão nossa. Sendo assim, eis a única conclusão. Agora aqui já não é inconcluso. Aqui é conclusão. Aqui ele pôde chegar num juízo. Deus criou o ser humano justo. Cuidado que algumas pessoas dizem assim, mas Deus quis que os homens se envolvessem em muitas astúcias e ilusões. É isso que está escrito? O próprio homem se deixou envolver por as suas. Estou falando de religião nenhuma, de ideologia nenhuma, mas é o que está escrito aqui. Preste atenção nisso. Deus fez o homem justo, e algumas versões reto, mas não foi Deus que fez com que ele se envolvesse. Ele que quis se envolver. Agora, Deus nos ama tanto que mandou seu filho para nos resgatar. Porque existem alguns irmãos que pensam que foi Deus que planejou tudo isso aqui. Planejou, né? O que Deus gosta muito de falar é que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Isso sim. Porque ele vê tudo antes. E ele nos ama tanto que ele quis nos resgatar e mandar o seu filho. Mas não foi ele que disse, eu vou fazer você isso, eu quero que você erre, eu quero que você assassine, eu quero que você estupre, eu quero que você isso, aquilo, não. Vocês que inventaram um monte de coisa. Eu fiz vocês justos e retos. Por isso que eu pedi para voltar aqui, tá? Para refletir, está na palavra. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos, ó Deus, por essa escola bíblica dominical, pedimos que tu nos dê um período de intervalo abençoado, Senhor, continues conosco, ó Deus, e já nos prepara e capacita a cada um de nós, os nossos corações, para a ministração da palavra dentro de alguns minutos. Nós oramos agradecido por tudo que tens feito, Senhor, e pelo que irás fazer, oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, a paz do Senhor.